Olá, começa agora a 10 na TV, o programa da TV Cidadania, canal 7, e também gravado nos estúdios da TV Colunas do Triângulo da Fundação Maçônica Manuel dos Santos. Ao meu lado, o delegado da 10 do Uberlândia e Regional, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Tudo bem, Gregório? Graças ao bom Deus. E nosso vice-delegado, Luiz Alcino Mendes. Obrigado. Obrigado. E aqui ao nosso lado, professor Ramazini, Flávio Aníbal Ramazini. Foi alegria minha. É alegria, Estar aqui nossa. em Uberlândia, onde cheguei aqui ontem à noite e só tive alegria desde que cheguei aqui. Estou feliz da vida e estar em Uberlândia. Bom, para chegar a Uberlândia, o senhor passou por uma maratona, horas e horas no aeroporto. Nós estamos precisando dar uma guinada nesses aeroportos nossos, não? Tá um problema sério, mas aconteceu no Rio uma coisa que não é muito comum. Os dois aeroportos do Rio fecharam. O nevoeiro foi tão grande que você não via nada. Nem no Santos Dumont, nem no Galeão. Então não podia ir para um nem para o outro. Então não podia sair de São Paulo para chegar lá porque não podia descer. Não podia sair de lá porque não tinha teto. Então houve um problema. Eu cheguei no aeroporto 8 horas da manhã, consegui sair às 13h15 da tarde. Gente pelo chão, todo mundo. É um problema para sempre ver. Eu comecei a imaginar como é que vai ser na Copa. Se agora um nevoeiro desse faz um tumulto, eu imagino se fosse na época da Copa. O que ia acontecer? É problemático isso. Mas eu fiz o possível, porque eu tinha uma dívida com o meu amigo delegado Eduardo aqui, e vira ao Uberlândia. Eu fiz tudo, eu tenho que buscar de madrugada e vou ao Uberlândia, porque eu faço questão de lá. E vim, cheguei em cima da hora, ainda deu para fazer a palestra que é programada, então foi ótimo. Bom, Eduardo, a presença do Ramazini aqui em nossa cidade é mais do que importante, né? Uma pessoa que estuda, que conhece o Brasil, ou seja, que vive as problemáticas e também, como diria o passado, né, os nossos políticos, as solucionáticas do Brasil. Está maravilha. Porque a gente brinca dessa maneira, mas ideia os brasileiros têm aos montes, mas não colocam em prática. E essa semana nós estamos vendo aí, pipocando talvez nos últimos 3 meses aqui no Brasil, toda semana é um ministério novo sendo vítima, são corrupções, são seus comandantes, são seus líderes além dos ministérios, sendo presos, sendo manchetes de jornais e revistas, metendo a mão no dinheiro do povo brasileiro. É hora de parar com isso, não? Eu acho que essa faxina é mais do que necessária. Espero que a presidente Dilma tenha coragem até o fim, porque começou agora. E aonde ela botar a mão, vai encontrar o problema. A gente sabe, não tem jeito. Vai mexer agora, começou hoje na agricultura, agora está mexendo no turismo, vai mexer na previdência, vai mexer no trabalho, todos eles têm problema. Então agora a presidente tem que dizer, é para valer ou não é para valer? Então a gente está à esperança de que a presidente continue essa faxina. Se ela fizer isso até o fim do governo dela, ela se reelege com a maior facilidade no Brasil. Se ela fizer essa faxina para valer, ela se reelege. Agora, professor, vamos falar um pouquinho da Escola Superior de Guerra. Quando a gente fala em ADESG, a gente estuda a ADESG, a gente frequenta a ADESG, muitas pessoas não entendem, né, Mendes? Quando você fala ADESG, principalmente a ESG, o pessoal assusta, né? Escola Superior de Guerra, quando você fala estudar ética, eu vou estudar ética, quer dizer, é uma parada que não está em moda, né? O nome existe essa questão, esse preconceito. Os meus amigos faziam muito isso. Amazinho está na escola de guerra, você está ficando maluco. Eu digo, rapaz, o que se estuda lá é não fazer guerra. Tanto é que o livro de estratégia que mais se discute na escola de guerra, que é no mundo, é o livro Arte da Guerra de Sun Tzu, que é ganhar a guerra sem fazer guerra. Toda a estratégia do Sun Tzu foi ganhar a guerra sem fazer guerra. Na escola de guerra é a mesma coisa. Você estuda o Brasil, você vive o Brasil, escute o Brasil, está escrito lá na entrada do nosso auditório. Nesta casa, estuda-se os destinos do Brasil, para melhor compreendê-lo e melhor servi-lo. Marechal Humberto de Alencar Castelo. Então, isso está lá, é o nosso lema. Então a gente estuda o Brasil, luta pelo Brasil, todo mundo ali defende o Brasil, que acho que esse é o trabalho da ESG, que a ESG, com tudo isso, é uma grande marca. Todo mundo ainda respeita a grife ESG. E a ESG também, é claro, a mesma coisa. Então essa grife nós temos que preservar. Tem momentos, às vezes, que tem muita gente que não quer terminar com a ESG. Já houve algumas tentativas. E as tentativas, quem salvou a ESG, as 2 primeiras tentativas, foi a ESG. A primeira vez, como o vice-presidente Zé Alencar, e o de Pernambuco, o senador
de Pernambuco, aquele alto, magro, como é que chama? Bom, não importa. O senador de Pernambuco juntou com o Zé Alencar e seguraram, deixaram fechar. Nessa última vez, tentaram, e a última coisa que a gente fez, a gente foi o presidente, os vice-presidentes, fomos lá no gabinete do ministro do Trabalho, que fica no Rio, e colocamos para ele um problema. Ele na nossa frente ligou o telefone e falou: a ESG não vai sair daqui. A pessoa que devia falar. Na semana seguinte saiu no jornal: a ESG não vai mais para o Brasil. Não, Marco Maciel. Marco Maciel. Então, então é o mal dos vice-presidentes. Não, mas o Marco Maciel é desse ano, e o Zé Alencar sempre se orgulhou de dizer que a DESC mudou a vida dele. Ele se tornou um grande empresário com custo depois que ele fez da DESC. Então, essa é uma verdade que o Brasil todo conhece. O Brasil todo conhece isso aí. E eles salvaram a escola 2 vezes. Né? E agora, estando Celso Amorim no Ministério da Defesa, com assessoria de José Genuíno, o que você acha? Isso é uma batalha que vai ter que render muita coisa. Uma guerra. Não, sabe o que acontece? Porque as coisas mudam. Eu estava, não importa quem seja, mas o personagem era Zé Genuíno. O Zé Genuíno foi fazer uma conferência na escola. Estava na sala VIP, naquela sala de sala, comandante, pessoal, e chegou um estagiário que era general. E disse assim: José Genuíno, quem diria? Você do Araguaia, agora vem aqui falar na Escola Superior de Guerra. Como é que foi isso? Ele trouxe para o general, como é, né? General, mudei eu, mudou o senhor, mudou a ESG, mudou o mundo. Por isso eu estou aqui na ESG falando, sou colaborador da ESG. Então, as coisas mudam. O Zé Genuíno é uma pessoa inteligente? É. E agora está o negócio. A ESG nunca fez política partidária e nem permite que se faça. A ESG não faz política partidária. Nós discutimos política com P maiúsculo, é outra coisa. Arte de governar essas coisas. O partidário não. Agora, na sexta-feira, próxima passada, quem é que foi na escola fazer uma parte? O Lula. Já ex-presidente foi lá na escola, foi um debate espetacular com ele. E aí você fala: bom, e agora? As coisas têm que ir ajustando. Tem que ir ajustando. Essa questão no Brasil, de esquerda, direita, essas coisas, isso aí é uma coisa que ainda vai levar muito tempo. Depois outra, o que eu preciso saber é o seguinte: o Brasil não tem fazendo esquerda nem direita, é um bolo só. Diria um governador de São Paulo chamado Paulo Egídio Martins, que dizia que era radical de centro. Eu sou radical de centro, que ele não era. Mas isso tudo é evolução do tempo. Se vocês pegarem agora a América do Sul todinha, qualquer país, pega, como é que é o modelo que foi adotado? Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela, Brasil, tudo é o mesmo sistema. Todos os países têm o mesmo sistema, e esse sistema que nasceu de uma ideologia de esquerda que foi trabalhada em toda a América Latina. Não foi só o Brasil. Então, toda a América Latina, hoje você pega Bachelet no Chile, você pega Kirchner na Argentina, pega o da Venezuela, o Chaves, pega o do Peru, do Equador, todos estão na linha esquerda. Então, não é diferente aqui. Nesse momento, a América do Sul é de esquerda. Isso é uma questão a ser discutida. É isso que se quer? Então, nós temos que discutir isso sempre. Agora, o que a gente não pode é permitir que seja a esquerda ou a direita que prejudique o país. Aí não. Não interessa ser a esquerda, está prejudicando o país operário, aí não interessa ser a direita ou a esquerda. Não pode. E a ESG é isso. A ESG defende o país. Os objetivos da ESG são muito claros. Nós somos democráticos, nós lutamos pelo patrimônio nosso, territorial, lutamos pela integração nossa, lutamos pela soberania nossa, tudo que é coisa positiva para o Brasil. Muita gente refuga. Isso é porque essa coisa de bilico. Aí, como é que eu bilico? Eu pergunto: quem é que fez uma segunda Itaipu? Quem é que fez uma segunda ponte Rio-Niterói? Quem é que fez uma segunda Embratel? Foi tudo feito pelo governo militar. Então você tem que pegar o que é bom de qualquer governo. Então essas coisas tem. E a DESG, como a ESG, é uma tribuna livre. Se a gente não for tribuna livre, democracia, que é um princípio nosso, cai por terra. Se eu não tenho tribuna livre, como é que eu vou falar em democracia? Se eu sou democracia, tem que ter tribuna livre. Então quando vai à Escola Superior de Guerra, que se faz um painel, por exemplo, vai o pessoal da esquerda, de centro, de direita, vamos lá. E debate, normalmente, não sem problema nenhum. Todo mundo diz o que pensa, e a gente discute e questiona. E chega no consenso. Não, a gente chega, discute, porque os estagiários discutem tudo. As perguntas são pesadas. Os estagiários perguntam, assim, no show, pode ser ministro, pode ser... Senhor, por que isso é assim? É assim de frente, não tem... Não é não.
São perguntas com respeito, feitas respeitosamente, mas vai no miolo da questão. Maravilha, como é que é isso aqui? Então, isso aí tudo, a escola é uma tribuna para isso. Para discutir Brasil, entender Brasil, promover o Brasil. E a gente que está na escola, Marzinho, vocês são muito otimistas, eu não sou otimista não. A realidade nos mostra que o Brasil já está muito próximo de ser uma das grandes potências do mundo. As duas que estão fadadas a isso com muita categoria, já definidas, são China e Brasil. Índia entra no processo, a Rússia que está renascendo entra no processo, mas Brasil e China serão os países do futuro. Isso é uma geopolítica da Escola Superior de Guerra, na década de 90, a professora Terezinha de Castro dizia: os países do mundo do futuro, China e Brasil. Então, a professora Terezinha, como é que só tirou isso? Ela mostrava geopoliticamente por que ia acontecer isso. Hoje, o que acontece? Hoje, geopoliticamente, aconteceu isso. Os BRICS, na realidade, juntou Brasil, Rússia, Índia e China, né? E aí, tudo bem. Mas isso aí vai colocando o Brasil. O Brasil é um país, eu não diria nem mais do futuro. Eu acho que o Brasil é o país do presente. Do momento. Do momento, porque, sabe o que acontece? Ninguém tem uma preciosidade que nós temos, que é muito mais importante que petróleo no mundo de hoje. É você ter água potável. O que tem de água potável no mundo inteiro, um terço dessa água potável está no Brasil. De tudo que tem no mundo. Você soma tudo, um terço disso é água potável no Brasil. E o pessoal não começou a explorar ainda o aquífero Guarani, que pega Mato Grosso, e tem um outro agora que eu descobri, que é lá para o lado do Nordeste. Como tem um aquífero lá espetacular. A Zélia ficou de me mandar material, a nossa delegada lá de Natal, foi de me mandar um material sobre isso. Tem um aquífero espetacular no Nordeste. Então, água, uma Amazônia. Então, por que eles querem a Amazônia? Água. E a Amazônia é o pulmão do mundo. Biodiversidade. E a biodiversidade lá. Aí o Japão pega e ia patentear o cupuaçu. Eu não consegui patentear a rapadura. Mas patenteou. Então, a gente vai deixando? Não pode. A ESG é um brado de alerta para o Brasil. Lá a gente fala alto em Brasil e não tem jeito. Nós vamos ficar brincando, mas ninguém fica brincando. Os documentos da escola são muito sérios. Um exemplo que eu posso dar para você, que um grupo de trabalhos, quando foi o pessoal da Câmara dos Deputados, encarregado de discutir o pré-sal, foi à Escola Superior de Guerra e queriam ver o trabalho do método pretendente da escola. Então apresentamos, mostramos uma sala de aula, são 10 grupos trabalhando, e eles falaram que a gente gostaria de ver o trabalho de um. Eu peguei de proposta, um grupo que era energia, que eles falaram: professor, a gente podia concentrar em petróleo? Eu disse: pode. Então eles estudaram o ano inteiro petróleo. Quando chegou o pessoal da Câmara veio, eles apresentaram para ele a conclusão que o nosso pessoal apresentou. O Paulo, lá da Câmara de Deputados, deu um susto. Onde é que vocês descobriram isso? Estudando. Quem é aqui do ramo? Ninguém. Ninguém do grupo, o chefe do grupo é o promotor. Ninguém era de energia. A solução que o nosso grupo apresentou é hoje que é o pré-sal. Coincidência? Tudo bem. Mas nós chegamos àquilo que hoje é o pré-sal. Ou seja, estudando e conhecendo. Claro, vai discutindo. Aí você pega, são 10 grupos, são 10 temas. E é uma coisa interessante na escola. Ninguém sabe o Brasil mais do que a escola. Por uma razão muito simples. A escola está estudando esse ano, o Brasil, 11, 12, 13, 14. Avança 4 anos depois de governo. O ano que vem é 12, 13, 14, 15. 13, 14, 15, 16. Ou seja, ano a ano, a Escola Superior de Guerra atualiza a conjuntura do Brasil. Econômica, política, psicossocial, científica, tecnológica, militar e todas as outras coisas. Então, isso é a escola. Meu delegado. Professor Ramazinho, dentre os objetivos fundamentais está a soberania nacional. Existe ameaça à nossa soberania devido à divisão de terra para as fronteiras, as questões indígenas, Raposa Serra do Sol? Existe. Tem que sorver. Existe. O problema é o seguinte, é que as coisas do Brasil, o Brasil é um continente. Então todo mundo quer tirar alguma coisa daqui desde que a gente começou. Não é isso? Então você pega a fronteira seca do Brasil, é muito grande. Eu já tive um batalhão de fronteira, para ponto. É um heroísmo para lá. Então a gente vê a Amazônia, a biodiversidade, tudo que tem gente louca para pegar alguma coisa. Então essa história, o Raposo do Sol, o rádio, é porque tem lá embaixo um metal precioso chamado nióbio, que o Brasil detém 95% do nióbio do mundo. Só isso. E está lá embaixo, está lá embaixo na Raposa Terra do Sol. Por isso é que já houve quem quisesse criar a nação Yanomami, que no meu modelo é estupidez.
Nação tem uma só, nação brasileira. Ponto. O índio é brasileiro. Ponto. Não tem que... Porque começa a criar nação, agora como é que eu tenho que ter presidente, aí começa aquela história. Então não pode, no Brasil, corre esses riscos sim. Tanto é que o Exército, as Forças Armadas, tem 2 teatros de operações que eles estudam permanentemente. É a Amazônia e a região da Tríplice Fronteira, aqui embaixo, na confluência de Brasil, Paraguai, Argentina, aquela região ali, que é aquela região de Foz do Iguaçu, que sempre o teatro de operações do Exército estuda isso e as possíveis consequências disso. Então, existe realmente, existe essa tendência de querer pegar. O meu receio não é que eles se tornem e proclamem a sua independência. O meu receio é que isso parta do nosso Congresso Nacional. Não, veja o seguinte, o Congresso Nacional é uma coisa de retalho muito grande, né? E agora todo mundo fica, mas sempre eu pergunto, quem é que elegeu o Congresso? O povo. Então nós demos a ele, porque a nação dá poderes ao Estado. Então nós demos poderes aos deputados, senadores e ao governo. Então se a gente dá poder e fica olhando para o céu, ver se cai do céu, não cai. Então acontece o seguinte. Aí vem o STF e começa a legislar. E vem. Porque o que não falta nesse país é lei. Tem lei demais. Tem lei demais nesse país. Se reduzisse ao terço das leis, seria ótimo, precisava mais do que isso. Mas sempre tem que ter uma lei a mais para dar uma brecha a mais. Então nós temos lei em excesso. E tem lei que são letras mortas. Pega a Constituição de 88. Vê quanta coisa ainda não foi mexida, não foi regulamentada. A Constituição de 88. Tem muita coisa que nem foi tocada ainda. E já de repente tinha que criar uma outra Constituição já, nem bem acabou aquela. Agora, o que a gente precisa estar atento nessa visão do Brasil é o que a gente faz na dele. Aí, o pessoal aqui, a gente fala Brasil acima de tudo. Então nós temos que defender. Então, se ameaçou, nós temos que tomar juízo. Porque se a gente vê pessoas inescrupulosas querendo tomar o que é nosso, a gente tem que pensar nisso aí. Peraí, não é assim não. É que eu botando a mão aqui. Então o povo brasileiro precisa pensar melhor. Porque enquanto a gente tiver uma massa de manobra analfabeta, como a gente tem, uma quantidade muito grande, que se torna uma massa de manobra muito fácil, nós vamos ter problema sempre. Agora, na medida que o pessoal se educa, que se organiza e começa a ver. Mas, agora, tem gente no nosso Congresso para todo lado. Tem sortimento do que você imaginar tem no Congresso. Então você pega lá, então entra um senhor ilustre lá do meu estado, que não é do estado, mas ele foi dentro do meu estado, e diz o Tiririca, que o pior que está não fica. E esse homem faz parte da Comissão de Educação da Câmara do Deputado. Aí vem nós, pesca o peixe. Aí, esse livro é uma estupidez do tamanho do mundo. Um livro, não, através da rádio só perdeu certo. Absurdo. O povo rejeitou. E agora o povo está começando a entender que se rejeitar, o pessoal recua. Se você vai rejeitar de fato, o pessoal recua. Porque não pode, quando você chegar na nação, começa a tomar pé, se você for contra a nação, você vai contra o povo todo. Então você tem que sair, e a EL é para exatamente descobrir o que a elite pensa, como é que pensa, para poder ajudar esse país. Então, tem tendência de gente lá no Congresso que querem, eu chamo de vendilhões da pátria. São crimes que eles cometem, crime de lesa pátria. Crime de lesa pátria. Você que pega o patrimônio nacional e passa. Não vou discutir o método, mas é uma questão, aqui é a minha opinião pessoal, Fernando Armazém. Tem uma privatização que foi adotada no governo Fernando Henrique. Você tem uma FHC. Eu fui contra, não é contra a privatização em si, não. É a forma. Porque pegaram o nosso dinheiro, que está lá no banco do BNDES, deu para o pessoal comprar a Vale, que era nossa, por nosso dinheiro. Então eles ficaram proprietários do que era nosso por nosso dinheiro. Nós ficamos a ver navio. Por que então naquela ocasião não se deu direito a todos os brasileiros de ter uma parcela de ter entrado na privatização e eu ser sócio daquela privatização, o povo brasileiro? Aí sim seria uma coisa justa. Mas do jeito que foi feito, pegaram o nosso dinheiro, que era o BNDES, compraram a Vale, que era nossa, e a gente ficou olhando bem navio. A gente lembra do ex-presidente Itamar Franco, que entrou no governo de Minas e falou assim, olha, a CEMIG é dos mineiros, e se vocês quiserem, entrem na justiça onde vocês quiserem, mas a CEMIG é dos mineiros, e desfez a venda que o Eduardo Azevedo tinha feito. Não pode, certas coisas não pode. Então nós brasileiros temos que estar de olhos abertos e ouvidos atentos. E boca pronta para reclamar quando é preciso. Porque a gente reclama muito pouco. A gente não toma juízo, vê a coisa acontecer, já aconteceu. E uma coisa, assim. E aquele sentimento que eu falei antes do internacionalismo,
porque a gente só viu o sentimento na época, ou das Olimpíadas ou da Copa. Não. Ou daí as emissoras de televisão aberta, elas soltam, porque poucas pessoas assistem os canais fechados, né? Principalmente por causa do preço. Mas depois, aí todo mundo coloca nos seus carros bandeirolas, bandeirinhas, eles escondem todas. Na Copa eles se enrolam na bandeira. Se o Brasil perde, ele rasga a bandeira. Nós não temos a visão nacional. Por isso é que a Escola Superior de Guerra, tudo dela é nacional. É política nacional, tudo é nacional, é Brasil, é nação brasileira. Então tem que ter isso, que as pessoas precisam mudar esse negócio. Tudo que era bom de civismo que a gente já teve aqui, acabou. Acabou o SPB, acabou aquele outro de ginásio, foi tudo acabando. Porque isto era a preservação do nosso movimento. A Escola Superior de Guerra é Brasil, ela defende o Brasil, tem que ser nacional, nós temos que fazer. Então, agora, você não pode dizer que todo mundo vai ser igual, não tem jeito. Até aquele escritor famoso, que é o Nelson Rodrigues, né? Que dizia que a unanimidade é burra. Unanimidade, tudo igual, não é burra. Então nós temos que ter agora, nós temos que conviver, porque democracia significa situação, oposição, significa tudo isso. Agora, não é a oposição que estuda na Escola de Guerra, a gente estuda aqui, na DERG, a oposição é um óbice chamado de óbice, deixa eu lembrar. O outro é antagonismo. Esse primeiro, que a oposição é isso. Ela se interpõe. A oposição, ela contrapõe. Então, por exemplo, o MST é um caso típico disso aí. Eles têm uma hora que eles estão na fila da navalha. Eles são mais ou menos óbvios no sentido de... Aí, de repente, ele sai como protagonista e entra no aspecto ideológico. O MST é um problema ideológico. O MST é de origem, a dele é marxista, apoiado pela teologia da libertação da igreja. Então, desde o começo foi assim. Então, essa história aí, tem que ver, isso tudo tem no Brasil. Tudo tem no Brasil, né? Então, a gente tem que estar atento, tem que mexer na educação. A única solução é que o seu amigo aqui, Renan, acredita que, com 70 anos de idade, mexendo com a educação, eu digo você com toda a pureza da alma e com certeza absoluta, é a única solução que a gente tem. Se a gente quer fazer, eu mandei um e-mail para o Lula, ele não fez, não teve coragem. Bandeja para Dilma, presidente. Se a senhora quer se tornar a primeira estadista brasileira do século XXI, reúna todo o seu ministério, a imprensa, e assina um decreto nesse momento. Educação passa a ser a prioridade número 1 do Brasil. Assim como os japoneses fizeram. Isso. Não só a japonesa, a Coreia. Um tempo atrás, era 30 anos atrás da gente. Hoje eles estão 30 anos à frente da gente. Quer dizer, a piscar de olhos, eles saem de 30 para trás para 30 para frente. Quer dizer, então, se não investir em educação, nós não vamos mudar isso aqui nunca. Não vai mudar, porque ou você cria uma consciência nacional, uma consciência social, isso é por educação que você consegue. E começa na casa, na família, na escola. Então, tem que fazer isso aí. Então, eu tenho discutido com o pessoal aqui das ADES, eu falei com o pessoal daqui. Tem que fazer, por exemplo, com alguns ADES que estão fazendo, faz cartilhas. Essa cartilha tem hino nacional, hino bandeira. Não, a parada é um complicador. Então, veja, o hino nacional, hino da República, todo, e mais o hino do Estado, onde está sendo feito. E se distribui em todas as escolas, pela ADES. Então, onde eles têm no Campo Grande, já fizeram isso. O menino leva para casa. Porque na escola não se canta mais hino nacional. No nosso caderno, no nosso tempo, né? Para a capa, hino nacional, é a bandeira. Não só o hino nacional, que é o máximo, né? Ou seja, nem o hino dos estados ninguém conhece. Dia desse nós tivemos um evento, né, Eduardo? Eles chegaram lá, na hora que entrou a bandeira do Paraná, eles entraram com aquela música de Paranauê, Paraná. Ou seja, é uma brincadeira, uma música de capoeira representando um país que não tem nada a ver. No começo nós falamos em ADES, GESG, e o senhor falou que várias vezes tentaram até fechar a Escola Superior de Guerra. Aqui também já tentaram, né, Eduardo? Acabaram com a ADES do Uberlândia, né? Uma vez aí já houve um movimento aí tentando fechar a ADES. Nos anos de 2001, 2002, 2003. Recente, né? Recente, tem poucos anos. Nós entramos aí com problemas estruturais, financeiros e queriam criar uma comissão para fechar então a representação da ADES. Nós não éramos delegacia aí. Aqui em Uberlândia, professor Ramazini, tem um grupo chamado G7, que é formado por Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, Câmara de Dirigentes Logísticos, São as forças vivas da comunidade. Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, a subdelegacia aqui de Uberlândia, da região, e Sociedade Médica, o Conselho de Veneráveis do Triângulo Mineiro, e o OAB, Sindicato Rural, os ruralistas.
Mas a ADESG ainda não está dentro do G7, né, Eduardo? Nós até cobramos do pessoal do G7 a nossa presença ali dentro. A gente também ter voz e Mas tem voto que na fazer- hora de discutir. Você pode começar a fazer convênio com todos eles. Convênio de participação de coisa. E nessa você está falando uma coisa que o senhor já repetiu a palavra, ele me lembrou aqui. Sabe qual é o projeto nosso, o penúltimo nosso da América Nacional hoje? É Educação para a Cidadania. Quando você está colocando cidadania, então o projeto de Educação para a Cidadania é tudo que nós estamos defendendo, de civismo, de moral, de nacional, tudo é nesse projeto de Educação para a Cidadania. Porque você não tem cidadania se não tiver educação na família, na escola, na religião, no trabalho. Se não tiver isso aqui, cidadania é capenga. Então nós defendemos isso. Então cidadania é uma busca que nós temos que ter. No que a gente fez para a nossa ordem, o Movimento Nacional para a Educação que está estruturado, com a orientação técnica do Cristóvão Buarque, que é filho de maçons, neto de maçons, ele não é, mas é filho de neto. E montamos o projeto de educação. Então, o Movimento Nacional para a Educação. O nosso lema é o resgate da cidadania do povo brasileiro. É a cidadania. Então, a ADESG é fundamental no processo de resgate da cidadania do povo brasileiro. Isso é a ADESG, isso é a ESG. Agora, precisa explicar para os outros que é assim. Porque tudo bem, guerra, sempre tem meio maluco, tem os que querem derrubar, que nasceram para derrubar os outros, nunca não faz saber outra coisa. Não fazem nada. Né? É aqueles caras que não fazem nada. Como não fazem nada, não tem tempo. Então fica falando mal da ADESG, não faz nada. Então nós temos que mudar isso aí. Mudar como? É a proposta que a gente está fazendo. Estou fazendo aqui, cuidar para todo mundo. Monta as cartilhas, começa a trabalhar com a infância, começa a trabalhar cá embaixo, manda para a escola, eles vão levar para casa, eles vão levar para o pai. Olha aqui, eles levam. E aí começa de novo você criar uma mola propulsora para retomar aquilo que nós já tivemos. E no nosso tempo de escola, cantava o hino nacional no início da aula, e a sexta-feira toda a escola se reunia e cantava o hino nacional. Hoje, repara, São Paulo adotou uma medida, né? Todo jogo de futebol começa tendo o hino nacional. Vê quantos cantam. E no Rio Grande do Sul agora instituíram o hino do Rio Grande do Sul. Começa a cantar. E aí é aquela história de brasileiro, né? E teve narrador que falou assim que é o hino da nação Rio Grandense. Quando você fala de nação, lembrou uma coisa agora que eu tenho batido de lado, criaram a nação rubro-negra, a nação fluminense, a nação vascaína, mas é uma loucura isso. Quer dizer, que nação é outra coisa. Mas eles acham. Então, em nome dessa nação deles, eles fazem qualquer coisa. Então, em São Paulo, os times de São Paulo, eles marcam brigas pela internet. Então, a torcida do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, na internet, eles combinam um lugar onde vai quebrar o pau. Entre eles. Agora, professor Ramazinho, nós estamos vendo aí dentro do Congresso Nacional hoje, nosso tempo já está quase estourando, nós temos hoje 27 estados brasileiros aí. Com tendência a aumentar um pouco. E eles estão querendo chegar a uma proposta aí de 20 novos estados no Brasil. Nós teríamos que chegar aí a 47. Para quê? A pergunta é para quê? Para uma coisa simples. Mais vereadores, mais prefeitos, mais secretários, mais deputados, é tudo isso aí. Mais senadores. E dinheiro. Mais gasto. E aí, Mais corrupção. Aí aumenta. E tudo isso é um prato feito. Então a turma quer isso aí. Né? A turma quer. Então quando vai no povo, nós já não precisa dividir mais nada. Nós temos que melhorar o que nós temos. Não precisa dividir. Aquela história. Vamos somar. Dividir para vencer. É errado isso aí. Esse negócio de dividir para vencer é complicado. Divide o poder para você vencer. Você divide o poder do outro, você derruba o outro. Então nós temos que unir coisas. Por isso que o poder na escola de guerra, o poder é indivisível. O poder nacional é indivisível. Então não pode você derrubar as coisas. Então nós temos que criar mentalidade nova, nós temos que pegar amor a esse país novo, mas isso começa na infância. Se você pegar a população que nós temos cabelo branco já, é questão de simpatia. Então somos só três, somos simpáticos, é isso aí, é só simpático. Mas a gente já está com a nossa gasolina já está no fim. Agora, essa meninada que vem vindo tem que crescer de maneira correta. Porque é uma coisa muito simples do ditado que eu digo sempre, e eu trabalhei com criança abandonada, a vida inteira, desde que já trabalho com essa questão social. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, se você deixa a meninada crescer, sem ter conteúdo, pode escrever. 90% dele acaba indo para a droga. Com certeza. Porque a droga é uma droga. E a droga tem poder. Né? Então, se você não leva esse desde pequeno, é um estado é de pequeno que se torna pepino. É isso. Começa cedo. Começa na casa, começa na escola, começa na religião. Todo lugar. Você começa ética. Começa a ensinar ética na escolinha. Quando ele pega a borracha do outro, meu filho, por favor, essa borracha é dele. Você não deve fazer isso por isso. Mas criar ética aí. O programa aberto da TV chegou ao final. Luiz Alcino Mendes, muito obrigado pela presença. Eu tenho que agradecer a ADESG, o professor Ramazinho, Eduardo. Obrigado por essa oportunidade. Eu só espero uma coisa.
que Deus me dê saúde mais um tempo, porque enquanto eu tiver voz, eu vou gritar nesse país. Então, negócio, se eu estivesse aqui, estava engajado aí com a DESG, a gente ia botar fogo no circo. Porque a gente sabe como é que faz as coisas. Agora, precisa juntar gente de cabeça boa, ajudar o delegado aí, na força. Porque ele fica sozinho, acho isso. Tem muitos adesguianos aqui, eu não entendo. Adesguiano de Uberlândia, chega, fica perto do delegado, não é possível. Como é que o delegado tem que tocar tudo sozinho? Um ou dois mais? Isso adesguiano todo. Onde é que está esse povo? Vamos voltar para Nesse dentro. programa você devia ler. Adesguiano, seja de fato um adesguiano. Vamos anotar isso também na coluna da ADES que tem no jornal Gazeta de Uberlândia. Isso. Professor Flávio Aníbal Ramazini, coordenador dos cursos da ESG. Muito obrigado pela presença. Não, quem agradece sou eu, uma chance dessa de poder trazer uma mensagem da escola, e essa é a nossa função. Eu já fui este ano, já do norte eu estou chegando no sul. Então eu pretendo ainda este ano, se a força aguentar, porque a minha condição física não é mais a mesma. A cabeça está boa, mas são 70 anos de idade, não é possível. Muda e meio. Então a gente. Eu vou de meio? Vereador que eu voto no Rio de Janeiro, se ele não quiser, eu vou na casa dele. Oh, claro! Mas ninguém faz nada. Não está se vendo, não vai acontecer nada. Quando derrotismo, né? Isso é besteira. Não tá bom, não. Isso vai mal. A gente vai falar, não pode, vamos ver, muda. Eduardo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, os nossos agradecimentos ao irmão Ramazini. A DESG na TV termina por aqui. Muito obrigado, até o próximo.